Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. O tema do nosso encontro de hoje é Chamadas para Servir. Vamos refletir sobre o nosso chamado, que é um privilégio e também uma responsabilidade que recebemos do Senhor, que nos elegeu, nos chamou, nos santificou para sermos cooperadoras fiéis da sua obra. Somos parte de um corpo vivo e santo, a Igreja de Cristo, e cada uma de nós tem um lugar, uma função e um trabalho a realizar. E para conversar conosco, estamos aqui com a Cris, a paz do Senhor, Cris. Paz do Senhor, Giovana, paz do Senhor, Mirinha, paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, Miriam. A paz do Senhor, Giovana. Miriam, você pode começar o programa para nós? Sim. Então nós vamos hoje iniciar aqui falando sobre uma das doutrinas básicas que vemos na palavra de Deus, é a doutrina de corpo. Então, o apóstolo Paulo, ele fala disso com muita clareza lá no livro de Efésios 5, 23, onde ele fala que Jesus é a cabeça e a igreja o seu corpo. E aqui nós entendemos que, com isso, há um sistema de governo estabelecido por Deus para que a sua vontade se cumprisse na vida da igreja. Então, nós no livro de Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, inclusive eu recomendo que todos possam ler, mas eu vou fazer um breve comentário que aponta o Senhor Jesus com a função de governar e para afirmar, na verdade, um reinado de paz, um reinado de prosperidade. Então, e o texto também que revela, esse texto, ele revela também as qualificações do Senhor Jesus. E nós, exatamente para exercer o governo sobre o seu povo. Então, quando ele diz o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E eu vou citar ainda um texto que reforça sobre o governo do Senhor Jesus, que está lá em Colossenses 1,19, que diz o seguinte: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, que maravilha! Então, nós estamos sendo governados pelo Senhor, esse governo maravilhoso que citamos aqui está lá, então, nesse livro de Isaías, capítulos 6 e 7. E também eu gostaria de fazer uma citação muito bonita do livro de Cantares 4, 7, porque reflete o olhar maravilhoso do nosso Deus para com a sua igreja, e eu diria a igreja fiel, aquela que se santifica, aquela que vive em temor, que vive em comunhão com a vontade do Senhor. Então essa é a igreja fiel. Nós estamos falando e o versículo que o Senhor, esse olhar do Senhor, falando desse olhar do Senhor, ele diz, tu és toda, não parte, em alguns momentos, não, mas tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha. Então nós estamos falando, glória a Deus, porque a beleza que Jesus vê na igreja é a identificação dela consigo mesmo, né? E ela corresponde ao seu padrão de beleza. Então nós vemos essa bênção, né? Isso é só pelo Espírito Santo que podemos ser contemplados pelo Senhor dessa maneira tão maravilhosa. Tu és toda formosa, a igreja. E o Senhor vê, então, o Senhor vê a sua igreja fiel como um conjunto harmonioso, bem coordenado, com
cada membro trabalhando na função, né, para a qual foi criado por Deus. Então essa é a bênção, esse é um curto entendimento aí, poderíamos falar mais, mas... E diante de tudo isso, né, a palavra de Jesus é o cabeça, mas o cabeça no corpo, a cabeça tem funções. Você pode falar um pouquinho das funções da cabeça com relação ao corpo, Cris? Giovanni, respondendo a sua pergunta e complementando o que Mirinha disse, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a igreja, ele compara a igreja com o corpo. Então, e dentro assim do aspecto biológico, é interessante que a figura da cabeça ali é representada pelo cérebro humano e é o órgão mais importante do sistema nervoso. E ou seja, o cérebro, né, ele é responsável por todas as funções vitais do nosso corpo. Então, respiração, batimentos cardíacos, o movimento, né, de pernas, braços, audição, fala, tudo isso é feito pelo cérebro. E essas funções, elas só podem ser realizadas se o cérebro, juntamente ali com a medula espinhal, que ele é formada, que a gente chama do encéfalo e a medula espinhal, elas mandam sinais através dos impulsos nervosos, através de um outro sistema chamado sistema nervoso periférico, que através ali dos neurônios, dos impulsos nervosos, eles mandam um comando para que os órgãos realizem as suas funções. E essa comunicação ela é feita de forma ordenada, de forma disciplinada. Então, há todo um sistema de comando. Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa de funcionar de forma equilibrada para que seja um corpo saudável, senão ele se torna um corpo doente. E fazendo uma comparação aqui, por exemplo, da função do cabeça, né, da função do cérebro, com a função do cabeça aqui, representado na figura do Senhor Jesus, por exemplo, o cérebro ele faz a coordenação dos movimentos através do sistema locomotor, Sim. que são os ossos, as articulações, os músculos. Então, na igreja, o Senhor Jesus, ele é quem coordena os movimentos. Ele que coordena as funções dos membros do corpo, né? Então, o texto em Efésios 4,16, ele diz assim, porque todo o corpo bem ajustado, como juntas e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, quem que faz essa coordenação? É o Senhor Jesus, né? O cérebro também, ele é o centro das decisões. Ele é que manda o comando para o resto do corpo inteiro. Então, da mesma forma, o Senhor Jesus, como Mirinha citou o texto, né, de Colossenses 1,19, e no versículo 18 fala assim, ele é a cabeça do corpo da igreja, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela não é governada pela vontade do homem, ela é governada por meio da ação do Espírito Santo, que através do sangue, né, que circula ali no corpo, né, nutrindo, purificando aquele corpo, o Espírito Santo, o sangue de Jesus, a figura do Espírito Santo, ele também faz isso, ele nutre, ele purifica, através dos dons espirituais, a palavra revelada, nós temos a direção. E mais duas características aqui interessantes, o cérebro ele faz o processamento das informações. O Senhor Jesus ele conhece cada um de nós e ele nos usa de acordo com as nossas características, com as nossas habilidades, com o nosso temperamento. E tem uma outra característica assim, memória e identidade. A igreja fiel do Senhor Jesus, ela tem uma identidade que é dada pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. E Glória a o Deus. governo do Espírito Santo. E as nossas memórias em Jesus são dadas pelas experiências. Então, a igreja fiel que tem experiência com o Senhor Jesus, ela tem memória. Então, Deus. essa significação, né, do cérebro, o Senhor Jesus, o cabeça, com o corpo. O tesouro tira coisas novas e velhas, né? Amém. É um tesouro meu. Servir ao Senhor é sempre um tesouro. É verdade. E quando a gente vê do corpo, falar do corpo do Senhor é uma coisa muito assim maravilhosa, porque nós fazemos parte desse corpo vivo que é a igreja fiel, né?
E o cabeça, eu acho que todo o corpo é identificado pelo cabeça. Você quando vê uma pessoa andando na rua, você identifica pelo rosto, pela cabeça. Então, Jesus é a nossa identidade. Nós somos identificados porque Jesus habita em nós. E eu queria falar um detalhe assim, bem específico, que é sobre ministério. Porque Jesus governa o corpo, mas a igreja, aqui a administração da igreja, não é governo, né? Assim, é o governo, mas é de uma forma de administrar a igreja, é uma autoridade que o cabeça deu para servos que ele chamou e ordenou para isso, que são os pastores, é o ministério, que tem características diferentes. Ministério, quando a palavra fala de ministério, fala dos mestres, dos pastores, do evangelista, do profeta e do apóstolo. São características dos ministérios. Sim. E esses ministérios, por que o Senhor colocou o ministério para atuar no meio da igreja? Porque a palavra diz que nós precisamos conhecer o governo de Jesus nos ministérios. Jesus governa através dos ministérios. Ele deu essa autoridade aos pastores. Como o Senhor, na igreja, dá autoridade a todos aqueles a quem Ele chama e coloca em posições. É interessante que na igreja há uma hierarquia. Sim. Há uma hierarquia e essa hierarquia é uma hierarquia funcional. Hierarquia de função, não é de valor, não é de importância, é funcional. Todos têm a mesma importância. Porque quando você vê a célula no corpo, todas as células são iguais, até que elas sejam diferenciadas. Então, todos nós somos criados como célula, nós começamos com um princípio, manter a vida e a saúde do corpo. Toda célula tem essa missão, manter a vida do corpo. Então, todos nós, como células desse corpo, nós temos essa função de manter a vida. Mas na ordem desse serviço, Deus separou os pastores, Deus nos deu os diáconos para cuidar da igreja, servir às mesas, os pastores para ministrar a palavra, a disciplina, a ordem na igreja, para cuidar dos grupos de intercessão, para junto com a igreja. E é interessante porque nós vemos que o ministério ele foi colocado numa posição de governo da igreja, mas ele não governa. Ele não governa sozinho, ele organiza aquilo que recebe da cabeça. Porque nós vemos que, muitas vezes, ações que são tomadas pelo ministério vêm por dons que o Senhor dá a servos que não tem, que ninguém sabe nem quem são. Livramentos que o Senhor dá e que orienta o ministério e que orienta o levantamento de irmãos, louvores que são entoados, louvores revelados, revelações na palavra, que vêm de membros que a gente nem sabe de onde veio, porque toda glória, toda honra, todo louvor é do Senhor. Nós somos membros uns dos outros, né? Trabalhamos juntos para o benefício do cabeça. Todo louvor é para o cabeça. E o pastor, como sendo mão, né? Ele é simbolizado pela mão de Cristo na igreja, é onde vem todo o ataque, toda a defesa do corpo. Quando a gente vai cair, a gente bota quem? A mão. Sim. Se alguém vai te atacar, você bota a mão. E por isso, muitas vezes, o pastor, ele é alvo dos ataques do adversário, porque ele é colocado pelo Senhor nessa posição, né, de proteção da igreja, de ordenação, de ordenar as coisas na igreja. Ele é aquele que admoesta, aquele que consola, aquele que se preocupa com a ovelha. Então, essa é a função que o Senhor deu aos pastores. E eles são muito queridos por nós, por Glória isso. a Deus. E a palavra diz que nós devemos honrar, Sim. orar por eles, porque Amém. eles presidem por nós, zelando pelas nossas almas. Glória a Deus. Mas não acaba aí. Nós temos membros. A palavra diz que o corpo é formado de membros. Somos membros uns dos outros, né? Somos um corpo unido pelo Espírito Santo que opera em nós. E aí Miriam vai nos falar um pouquinho mais sobre o corpo de Cristo. Sim, e ainda, né, sobre essa doutrina maravilhosa do corpo. Paulo explica muito bem
né, sobre a funcionalidade, como você falou, da igreja como corpo do Senhor. E lá em 1 Coríntios 12, 14, diz o seguinte: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E o corpo ele tem então muitos membros e cada um trabalha em um propósito, um único objetivo, né? Cada um é determinado, trabalha com uma função. Então, mas todos nós temos, na verdade, como eu falei, um único objetivo, que é o de promover vida, né? O corpo, a saúde, que é maravilhoso. Então, nossa função é essa, e promover o crescimento no corpo e do corpo para que haja o benefício maior, para que haja harmonia na execução das funções. É necessário isso, a distribuição das funções entre os membros do corpo, ela é feita segundo, como você falou, né? Vocês falaram, segundo a vontade do Senhor. Sim. Então isso nos tranquiliza. Nós estamos numa obra, né, que é o Espírito Santo. É o governo do Senhor. É o né? governo do Senhor, então é tranquilo. Ele é maravilhoso, ele é o conselheiro, ele Glória é a Deus. pleno, né? E o Senhor, aprove ao Senhor, Deus, fazer com que toda a plenitude, como já foi dito, nele habitasse. Então estamos tranquilos. E lá em 1 Coríntios 12, 18 diz o seguinte: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então é isso que nós estamos falando, esclarecendo mais uma vez. Muitos já sabem, mas é muito necessário que a gente se lembre. E como, né, no corpo ninguém decide que função vai exercer, não decide. E somos um povo que busca seguir o plano profético de Deus. Isso que é maravilhoso. E o chamado para uma função tem que vir então dele. Então essa é a beleza da obra. E há funções no corpo que são comuns a todos, mas outras são bem específicas. Sim. Isso é interessante. E também outras funções que são bem evidentes e tem outras que ninguém vê. Eu poderia até citar um exemplo aqui, o do intercessor. Tão linda, né? A função do intercessor. Ninguém vê. Mas Não menos importante. Mas, Não menos importante, não é? exatamente, é isso que nós estaríamos falando e falaremos, que são todas vistas pelo Senhor. Sim. E todas, então, são importantes. Quando o Senhor vê cada um executando a sua função que Ele chamou, Ele escolheu, é maravilhoso, porque para Ele, né, todas as funções são importantes. Outro dia eu ouvi uma serva falando: puxa, muitas vezes eu sou contrariada, o Senhor me dá um trabalho e eu contraria a minha natureza. Quem não, né? E eu, Quem nunca foi. Mas isso é natural, porque quando o Senhor nos chama, a primeira coisa que nós falamos é: eis-me aqui, fala, Senhor, usa-me, estou aqui pronto. Isso é o servo do Senhor. Ele, primeira resposta, quando ele é solicitado da parte do Senhor, ele toma conhecimento de que o Senhor está chamando ele para uma função. Primeira coisa, ele vai dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Mas depois, A outra coisa. a outra coisa é: Senhor, Quem sou eu? quem sou eu? Está muito difícil. É Gideão, foi Moisés e nós também, Senhor. Miriam, a Cris, a Giovana. Cris. Todas nós dissemos um dia para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, mas eu não tenho condição. Isso é muito bom, Sim. porque nós não somos formadas, nós não temos nenhuma formação para um chamado, mas só o eis-me aqui
significa, Senhor, daqui para frente é o Senhor que vai me capacitar, é o Senhor que vai me dar graça. Mas, Miriam, ainda que nós tivéssemos toda a capacitação humana, Verdade. de que isso valeria? Posso Nada. colocar um doutor pregando do lado de uma pessoa sem cultura e o Senhor operar maravilha. Maravilha. Com a pessoa que não tem o preparo que o mundo valoriza, mas os tem o critérios. poder do Espírito Santo, né? Então é poder o do Senhor que Espírito Santo. capacita para realizar a obra. E né? isso é maravilhoso. E outra coisa, agora tem uma coisa que deixar bem claro, que exercer qualquer função nesta obra, que a pessoa não foi chamado, não veio por um chamado do Senhor, isso vai trazer o quê? Prejuízos pessoais e prejuízo no corpo. Com certeza. Então, função que não foi chamada pelo Senhor não tem valor Não nenhum. existe. Não existe. Nós entendemos isso. E o que o Senhor busca em nós, então, é a submissão, é a obediência à sua vontade, ao seu chamado. E nós entendemos, então, que o que nós queremos, o nosso propósito é agradar ao Senhor. Sim. É para agradar ao Senhor, é para fazer a sua vontade em tudo. Eis-me aqui, né? Eu sigo essa obra. Amém. Nada Glória a fora Deus, é isso disso mesmo. não nos interessa. Isso mesmo. Né? Queremos a eternidade. Queremos a eternidade, queremos estar de acordo com a vontade do Senhor. Porque as células trabalham assim, né? O corpo funciona assim. É O verdade. rim recebe ordem e engraçado, porque o rim não pode fazer o papel do fígado, nem o fígado do rim, nem o seu coração não trabalha como o pulmão, É verdade. mas o Senhor usa cada um, não na capacidade daquilo que ele pode fazer, mas daquilo que o Senhor quer Isso. fazer na sua vida. Você fala assim, É verdade. Senhor, eu não tenho condição. Você fala assim, é ali que eu te quero, você vai e aí você pode descansar e Desculpa. deixar por conta dele que ele faz o resto. Senhor honra, né? Não é? Senhor honra. O Mas, fiel. Cris, na igreja primitiva, a igreja conheceu essa doutrina, a doutrina do corpo, esse envolvimento, e como as mulheres trabalharam sob o governo dos apóstolos e do Espírito Santo, por consequente. Então, hoje nós vamos falar de uma irmã da igreja primitiva chamada Febe. E ela é citada no texto de Romanos, capítulo 16, versículos 1 e 2, que diz assim: recomendo-vos a irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, Febe, ela era uma irmã, ela era grega, ela era uma serva temente a Deus, piedosa, voluntariosa. Esse sentido aqui de protetora é no sentido de hospitaleira, socorrista, A auxiliadora. palavra fala não é o ministério, é serviço de socorro, né? Exatamente. Que o Senhor proporciona isso com a Exatamente. operação do Espírito Santo. Exato. E ela servia na igreja de Cencreia, que era um porto da região de Corinto, que hoje corresponde à Grécia. E neste capítulo que nós lemos, o Paulo ele começa apresentando essa irmã, e como ele apresenta, recomendando a igreja, porque é a carta aos Romanos, ele fala justamente sobre isso. É aquela que está servindo na igreja. E ela tem sido protetora de muitos, inclusive do apóstolo Paulo. E esse registro bíblico desses dois versículos tem dois aspectos muito importantes, que primeiro é aquilo que você comentou, né? A participação significativa das mulheres na igreja Sim. primitiva. Porque nós lemos aqui nesse capítulo só os dois primeiros versículos, mas Paulo ele cita outras irmãs aqui. Nós falamos, inclusive, de Priscila, Priscila, que ajudou até a doutrinar Apolo. exatamente. Recebeu da casa dela, Isso, trabalho já que foi feito, né? Que nós já falamos aqui. Exatamente. E há uma participação muito grande de mulheres que foram se convertendo durante o ministério, as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E é interessante aqui, que é uma curiosidade histórica, é que provavelmente foi Febe quem levou as cartas ali aos romanos, né? Então, esse aspecto da participação das mulheres, ela é muito importante para a gente,
no sentido desse serviço, desse trabalho ao qual o Senhor tem confiado. E um outro aspecto está justamente na palavra serve, né? Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã que está servindo na igreja em Cencreia. Não à toa nós somos chamados para servir. Exato. E esse texto, essa palavra serve, é uma palavra grega que significa osaonos, né? Que para a nossa tradução significa diáconos ou diaconia, mas não como o exercício do diaconato. Né? É serviço. Né? Mas como serviço, como ato de servir. E foi a mesma palavra que o Senhor Jesus utilizou para se referir a si próprio em Mateus 23:11, quando ele fala assim: porém, o amor entre vós será como vosso servo, como vosso usaonos. E isso é tão interessante porque quando nós vamos procurar na história os registros dos documentos sobre a igreja primitiva, existe um documento do final do século II que é chamado Didascalia Apostolorum, que eram ali as orientações que eles seguiam para a igreja primitiva, e lá tinham as funções das mulheres. E as mulheres na igreja primitiva, elas eram responsáveis por auxiliar outras mulheres, como intercessoras, com o ensino, em oração, no cuidado. Eram as mulheres que cuidavam das crianças, dos doentes, dos pobres, das viúvas. Elas eram intercessoras, realizavam visitas, eram evangelistas. Eu acho que eles pegaram a nossa reunião de senhoras. Não é? Eram hospitaleiras, recebiam ali os irmãos nas suas casas. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. A obra continua, né? Louvado seja o nome do Senhor. A obra continua, o mesmo Espírito. E o interessante é isso, porque independente do tempo, o mesmo Espírito é quem opera no corpo a mesma obra. É uma obra que continua para crescimento do corpo, para louvor e glória do Senhor. Exato. É? E glória a Jesus, porque se nós pudéssemos, né, hipoteticamente aqui falando, conversar com as nossas irmãs da igreja primitiva na eternidade, nós íamos trocar muitas experiências e falar assim: minhas irmãs, nós tínhamos tudo em comum, porque é o mesmo Espírito que opera. E isso é muito bom, sabemos que nós fazemos parte desta igreja fiel. Glória a Deus. E é interessante que na obra do Senhor, nós somos chamados, eu vou fazer um trocadilhozinho aqui, para servir e não para ser visto, né? A intenção não é que nós apareçamos, nenhum de nós, nem pastor, Senhor, né? Nem diáconos, nem obreiros, nós nunca anunciamos, né? O irmão que canta, ninguém sabe quem cantou, o pastor que pregou, ninguém fala o nome dele, a irmã que orou também, ninguém sabe que ela está orando. Aqueles que são usados em dons, não é uma promoção deles, e ninguém quer a função do outro, porque se o Senhor levantou o pastor, o Senhor capacitou o pastor para aquele serviço. E nós, como corpo, nós nos alegramos com o chamado dele, né? Com a promoção dele, com a obra que Deus está fazendo na vida dele. E o nosso papel é o que? A palavra diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Por quê? Olha que papel importante que o Senhor deu aos pastores. Eles velam pelas nossas almas. E eles têm responsabilidade, porque eles vão dar conta das nossas almas ao Senhor, porque é uma mordomia. Quem é que vai lutar por essa função? É se dar, né? O pastor, ele não tem salário. Todos fazemos a obra do Senhor voluntariamente, não é? Então, todos nós temos que respeitar, que honrar, que obedecer os pastores, e nós temos que ter cuidado também das mulheres, o relacionamento que vamos ter com os pastores, com os irmãos que têm autoridade. Nós não podemos deixar de honrá-los por serem representantes do Senhor, nos sujeitarmos à ordem do Senhor. Se você tem algum problema, alguma coisa para colocar, você tem liberdade de colocar um ministério. Se for alguma coisa mais séria, você tem um caminho de ir até o presbitério. Você só não pode expor o corpo de Cristo, porque aí você entra em dificuldade com o dono do corpo, que é o Senhor Jesus, que governa esse corpo. E hoje
O nosso tempo está acabando. Se pudesse, mulher gosta de falar, a gente ia ficar aqui muito tempo falando, né? Mas o nosso tempo está acabando e nós esperamos que as irmãs tenham, juntamente conosco, assimilado as bênçãos do Senhor, né? Podido contemplar aquilo que o Senhor tem feito e se alegrado com essa obra maravilhosa, para esse corpo que nós somos chamados para fazer parte dele e para servir nesse corpo. Possamos dizer como Maria disse quando foi chamada: Senhor, eis-me aqui. A paz do Senhor Jesus.